Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai falar sobre as propriedades de determinante, certo? Então, vamos à aula. Bom, a gente vai falar agora, sobre as propriedades dos determinantes. Ao todo eu listei aqui para essa aula 8, mas as quantidades de propriedades variam, de acordo com o livro. Tem livros que tem 10, tem livros que tem 9, tem livros que tem 7. Eu listei aqui o que eu achei que seria provavelmente as propriedades que aparecem, em todos os livros e, claro, as mais importantes para o desenvolvimento da resolução de alguns determinantes, quando normalmente eles passam da quarta ordem, de ordem 4 ou de ordem 5. Enfim, a nossa primeira propriedade é a propriedade de fila nula. Quando todos os elementos de uma fila ou coluna da matriz quadrada forem nulos, seu determinante será nulo. Então veja bem, coloquei um exemplo aqui em que eu tenho que uma coluna aqui é formada por elementos nulos. Então qual seria o determinante disso aqui se eu fizesse aplicando a regra comum, Porque pela propriedade eu já sei que isso vai ser zero, então não precisaria nem calcular, já diria que o determinante é zero. Mas, como a intenção aqui é mostrar que as propriedades funcionam, então eu vou resolver aqui utilizando o método comum, Como é um determinante 2 por 2, então a gente faz a multiplicação dos elementos da diagonal principal, e a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. E esse resultado a gente subtrai. Então, se eu fizer 0 vezes 5, eu vou ficar com 0. Menos 0 vezes 3, também eu vou ficar com 0. Logo, isso é 0. Conforme é dita na propriedade. Se fosse determinante de ordem 3, 3 por 3, daria a mesma coisa. Aplicaria Sarri e a gente acharia aí o determinante, certo? Então tá aí, primeira propriedade, fila nula. Então, achou uma coluna ou linha com elementos nulos, então o determinante será nulo. Não perca nem tempo com isso, certo? A segunda propriedade é a propriedade de filas iguais ou filas proporcionais, certo? Quando duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, seu determinante é nulo. Então veja bem, eu coloquei dois exemplos, justamente um ilustrando filas iguais e o outro ilustrando filas proporcionais, certo? Nesse exemplo B eu tenho um determinante, uma matriz 3 por 3, eu vou calcular o determinante dele. Eu faço isso com o método de Sarri, a regra de Sarri. Então é comum a gente repetir as duas primeiras colunas da matriz, para calcular por Sarri. Então eu vou primeiramente repetir os elementos aqui e vou fazer a repetição das duas primeiras colunas. 1, 4, 1, 4, 3 menos 2. Agora sim eu posso calcular, por Sarri. Essa diagonal aqui, 1 vezes 4 vezes 1 me dá 4. Depois é 4 vezes 5 vezes 3, que dá 60. Então, mais 60. Depois, 5 vezes 1 vezes menos 2. E isso vai me dar menos 10. Agora eu faço as três que são secundárias, Primeira cá, 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Mas eu trago para cá com o sinal trocado, menos 60. Já que essas diagonais, das secundárias, 3 são negativas. Tem que trocar o sinal. Na verdade, a gente subtrai, pelas três diagonais principais. Por isso, troca o sinal. Continuando, 1 vezes 5 vezes menos 2 dá menos 10. Vem para cá, mais 10. E a última, 4 vezes 1 vezes 4 dá 4. Mas vem para cá, menos 4. Então, veja aí o que acontece,
O que acontece é que os números que eu obtenho aqui, ó, são pares de números opostos, né? 4 com menos 4, 60 com menos 60, menos 10 com mais 10. Logo, a resolução disso é zero, certo? A gente ia eliminar aqui os valores. Enfim, certo? Então, veja que para linhas iguais, né, tanto vale para colunas também, vai dar zero. Então, você não vai precisar nem fazer o cálculo determinante, caso você perceba essa condição. Quando a matriz possuir linhas ou colunas proporcionais, ou seja, nesse caso aqui, ó, a gente consegue perceber que a segunda linha, a L2, ela é o triplo da primeira, né? Se a gente pegar a segunda linha e dividir por 3, a gente vai ficar igualzinho com a da primeira. Então eu sei que pela propriedade isso vai dar zero, mas vamos comprovar, né? Aplicando aqui o método de resolução, 1 vezes 21 te dá 21, menos 7 vezes 3 também te dá 21, isso é zero. Então, provando aí, né, para você que tendo linhas proporcionais, o determinante da matriz também é zero, ok? Terceira propriedade é a propriedade de combinação linear. O que seria isso? Bom, quando você perceber que uma matriz, uma das linhas ou coluna, é obtida através de uma soma e subtração das outras linhas, das outras duas linhas ou duas colunas, então a gente está falando aqui de combinação linear, né? No caso, uma das linhas ou uma das colunas, ela está combinada com, quer dizer, uma em relação à outra, né? Formando uma possível outra linha ou outra coluna, né? É o que acontece aqui nessa matriz, né? Acho que através de exemplo fica melhor de entender. Perceba essa última linha aqui, ó, 4, 3, 5, com relação às outras duas. Se você olhar direitinho os elementos, você vai perceber que a terceira linha é resultado da soma das outras duas primeiras linhas, né? A gente tem aqui que L3 ela é igual às somas de L1 mais a L2. É o que dá aqui para essa matriz, certo? Então, já que essa matriz possui linha que é a combinação linear das outras, então eu já sei que esse determinante vai ser nulo, certo? De que maneira eu posso provar, né? Vou resolver normalmente, né, o determinante dessa matriz e veremos que dará zero. Então, fazendo o determinante pela regra de Sarri, vou repetir aqui os elementos da matriz e repetir as duas primeiras colunas e aplicar, né? Aqui, menos 1 vezes 1 vezes 5 dá menos 5. Depois, 2 vezes 3 que dá 6, vezes 4 que dá 24. Depois, 2 vezes 5 que dá 10, vezes 3 dá 30. Agora, as secundárias, né? 4 vezes 1 dá 2, vezes 4 dá 8, vem para cá, menos 8. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, vezes menos 3 dá menos 9, vem para cá, mais 9. E 5 vezes 5 é 25, vezes 2, 50, vem para cá, menos 50. Vou somar os elementos positivos aqui, certo? 24 mais 30 dá 54. 54 mais 9 dá 63. E agora eu vou somar os elementos negativos. 5 menos 8 dá menos 13. Menos 13 menos 50 dá menos 63. E olha só o que acontece. Isso é zero, certo? Então, tá aí a demonstração da nossa terceira propriedade, né? Combinação linear. É um pouco mais complicado de perceber a combinação linear em matrizes, né? Eu tenho também dificuldade de perceber quando é dada uma matriz e pede para determinar o determinante dela, mas, por via das dúvidas, né,
aplica a regra de Sarri, né? Quando o determinante for, se for um determinante 3×3. Enfim, vamos à quarta propriedade. Quarta propriedade, determinante da matriz transposta, certo? O determinante da matriz e o determinante de sua transposta são iguais, ok? Se eu fizer o determinante da matriz comum, a matriz A aqui no caso, e fizer o determinante da matriz transposta, os resultados serão iguais. E é o que eu vou trabalhar aqui nessa, certo? Eu tenho a matriz A e eu tenho a transposta de A. A transposta foi trocada a linha aqui, a posição das linhas pela posição das colunas, né? E vamos determinar o determinante de cada para ver, né, e conferir a propriedade. Para matriz A, fazer aqui embaixo, vamos fazer o determinante de A. É necessário o quê? Vou repetir os elementos da matriz, já que é um 3×3. Vou aplicar Sarri para resolver. Ficando 1 vezes 1 vezes 4 vai me dar 4. 0 vezes 3 vezes 3, né? É 0. 2 vezes 2 vezes 1 vai me dar 4. Agora as secundárias. 2 vezes 1 vezes 3 dá 6. Vem para cá, menos 6. Depois, 1 vezes 3 vezes 1 vai me dar 3. Vem para cá, menos 3. 0 vezes 2 vezes 4 vai me dar 0. Resolvendo aqui, eu vou ficar com 4 mais 4 é 8. 8 menos 6 dá 2. 2 menos 3, menos 1. Ok. Vou conferir agora se a transposta vai dar o mesmo resultado, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Determinar vou repetir os elementos para novamente calcular por Sarri. Repetir as duas primeiras colunas e aplica. Fazer aqui embaixo. 1 vezes 1 vezes 4 me dá 4. 2 vezes 1 vezes 2 também me dá 4. E 3 vezes 0 vezes 3 me dá 0. Agora as secundárias, né? 3 vezes 1 vezes 2 dá 6, vem pra cá, menos 6. 1 vezes 1 vezes 3 vai me dar 3, vem pra cá, menos 3. 2 vezes 0 vezes 4 vai me dar 0. Perceba que os números que eu encontrei aqui foram iguais aos números que eu encontrei aqui. 4 mais 4 é 8, 8 menos 6, 2, 2 menos 3, menos 1. Então tá aí, ó, demonstrada a propriedade. Para que ela serve, enfim, né? Para quando uma questão te pedir o determinante da transposta dado a uma outra matriz, né? Quer dizer, o determinante de uma matriz transposta, você não vai precisar calcular a matriz transposta, né? Escrever a matriz transposta. Você já pode deduzir direto que quando você fizer o determinante da matriz A, já será o mesmo determinante da matriz transposta. Então, já te poupa aí o tempo de calcular determinantes de matrizes transpostas, certo? Então, quinta propriedade é a propriedade de troca de filas. Quando é que eu posso usar esta propriedade? A propriedade de troca de filas é o seguinte, né? O determinante de uma nova matriz, após trocar duas linhas ou duas colunas, é oposto do determinante da matriz original. Então, vamos calcular o determinante dessa aqui. E depois calcular o determinante da própria A, só que nessa segunda aqui a gente trocou a posição das colunas, certo? Para fazer o determinante. Então a gente vai fazer o determinante da A, que é simples, né? Vai ficar menos 2 vezes 6 dá menos 12. E 3 vezes 5 vai dar 15, vem para cá, menos 15. Logo, obtemos menos 27. Nessa outra, fazendo 5 vezes 3 dá 15. 6 vezes menos 2 vai me dar menos 12, mas vem para cá, mais 12, formando 27. E olha só o que aconteceu, certo? Após trocar aqui a posição,
das colunas, os resultados foram números opostos conforme a propriedade descreveu, né? O resultado seria números, sim, opostos, certo? Sexta propriedade. Propriedade 6 diz o seguinte: é a multiplicação de uma fila por uma constante, certo? Você tem uma matriz, no caso aqui é dada duas matrizes. A matriz A é 3, 5, 1, 4, a matriz B é 9, 15, 4. Perceba que, com relação a matriz B, a primeira linha foi multiplicada por 3, é o que está sendo descrito aqui, né? Note que L1 de B, que é a primeira linha, se torna a L1 de A se dividir por 3, né? Então, significa que, com relação a linha de B, a primeira linha, é o triplo, né? E se a gente fizer o determinante disso, a gente vai perceber que os resultados também serão triplicados com relação ao outro, certo? Determinante de A, por exemplo, 3 vezes 4 dá 12, menos 5 vezes 1, que dá 5, isso me dá 7. Agora veja o de B, ó. 9 vezes 4 me dá 36, menos 1 vezes 15, que dá 15, e 36 menos 15 é 21. Olha só a relação aqui, ó. É 7 vezes 3, justamente o 3 que foi usado para multiplicar a linha. Então nasce aí a propriedade, né? A propriedade, quando você quando você multiplica ou divide uma linha ou coluna por alguma constante, um número real, você tem a seguinte propriedade: essa constante vai passar a multiplicar a matriz, certo? Você pode tirar essa constante e ela passa a multiplicar a matriz, não, desculpa, vai multiplicar o determinante dessa matriz, ok? Então é importantíssima essa, porque às vezes alguns determinantes vêm com essa propriedade, basta você apenas retirar essa constante para fora, assim diminui os valores que você vai encontrar nos determinantes, ou estabelecer alguma relação com algum exercício, né, dado. Enfim, então essa foi a sexta propriedade. Vamos à sétima propriedade. Sétima propriedade: multiplicação de uma matriz por uma constante. Como seria fazer o determinante dessa matriz que está sendo multiplicada por uma constante, né? Seria retirar essa constante de dentro, né, da matriz, né, pôr em evidência a constante, e o determinante seria elevar essa constante à ordem da matriz, né? N é a ordem da matriz, multiplicado pelo determinante de A, certo? Em resumo, determinante de Ka, onde K é uma constante, é o mesmo que fazer o determinante da matriz A e multiplicar esse valor pela constante multiplicada elevada à ordem da matriz, certo? Então vamos ver como é que isso funciona nas matrizes, né? Aqui eu vou calcular normalmente pela regra de Sarri, já que é uma de ordem 3, e depois eu vou utilizar justamente a propriedade para ver como é que ficaria a resolução disso, certo? Na matriz A, fazendo o determinante dela, né, aplicando Sarri, repetindo aqui os elementos: 2, 0, 1, 3, 1, 2. Agora eu repito as duas primeiras colunas, calculando. 4 vezes 0 vezes 2 vai me dar 0. 1 vezes 1 vezes 3 vai me dar 3. Menos 1 vezes 2 vezes 1 vai me dar menos 2. Agora as secundárias. Menos 1 vezes 0 vezes 3 vai me dar 0, certo? 4 vezes 1 vezes 1 vai me dar 4, vem para cá, menos 4. 1 vezes 2 vezes 2 vai me dar 4, vem para cá, menos 4. Resolvendo isso, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 4 dá menos 3 menos 4 vai me dar menos 7. Ok. Agora, o que acontece quando eu pegar essa matriz e multiplicar por 2, né? Primeiramente, todos os elementos da matriz serão multiplicados por 2, ficando 8, 2, menos 2, 4, 0, 2, 6, 2, 4. Em seguida, eu vou fazer o determinante dessa matriz, certo? Determinante de 2A. Do mesmo jeito, aplicando Sarri, repetindo os elementos aqui, eu vou
Depois, né, as duas primeiras colunas. 8, 2, 4, 0, 6, 2. E agora eu calculo, ok? Vamos lá. 8 vezes 0 vezes 4 é 0. 2 vezes 2 dá 4, vezes 6, 24. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 vezes 2 dá menos 16. Agora, as secundárias. Menos 2 vezes 0 vezes 6 dá 0. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vem para cá, menos 32. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4 também é 32. Vem para cá, menos 32. Resolvendo isso, 24 menos 16 me dá 8. 8 menos 32 me dá menos 24. E menos 24 menos 32, menos 56. Calculada, né? Bom, a relação que eu tenho aqui ainda não me permite dizer nada, certo? Eu vou calcular agora o determinante 2A, aplicando a propriedade, e vou verificar se dará igual a esse aqui, ok? Pela propriedade, o determinante 2A é 2, vamos tirar esse 2, elevado à ordem da matriz. A ordem da matriz aqui é 3, então vai ficar 2 à terceira vezes o determinante de A. Só que o determinante de A a gente já fez, né? O determinante de A a gente achou menos 7. Então, a gente teria 2 à terceira vezes menos 7. 2 à terceira é 8, e ficaríamos com 8 vezes menos 7, que isso é menos 56. Olha só, mesminho o resultado, né? Outra coisa também que seria permitido notar aqui, a partir desse resultado, com relação ao menos 7, é que o 56, ele é menos 7 vezes 8, ok? Assim, o 8 é transformado numa potência, né, 2 à terceira, vezes o menos 7. Olha só, né? Daria a mesma coisa. Nos dando aqui, né, o lance da propriedade. 2, que foi a constante lá no início, é elevado à ordem da matriz. Então, veja que essa propriedade é muito importante em problemas em que não é dada a matriz, é dada apenas a relação entre determinantes. Então, é possível sim que seja uma aplicação da sétima propriedade, ok? Próxima propriedade é a propriedade 8, determinante da matriz triangular, certo? O que é uma matriz triangular, né? Relembrando, é aquela matriz em que acima ou abaixo da diagonal principal, a gente vai ter elementos nulos, somente elementos nulos. No caso dessa matriz D aqui, ó, acima, aqui está a diagonal principal, acima dela só é formado por elementos nulos. Então, isso aqui é uma matriz triangular. Qual é o determinante dessa matriz triangular? Pela definição, o determinante é... propriedade, o determinante será a multiplicação de todos os elementos da diagonal principal, certo? Ou seja, o A11 vezes o A22 vezes o A33, assim segue a depender da ordem da matriz. No caso da nossa matriz aqui, que é uma 3x3, a gente faria o A11 vezes o A22 vezes o A33, que é 1 vezes 5 vezes 2, certo? 1 vezes 5 vezes 2 daria 10, então já saberíamos aqui o determinante dessa matriz, que seria 10, certo? Pela propriedade. Mas o intuito é demonstrar, certo? Então eu vou demonstrar usando a 3x3, né? Novamente, Sarri, certo? Vou repetir os elementos, repetir as duas primeiras colunas e resolver. Vamos lá. 1 vezes 5 vezes 2 dá 10. 0 vezes 0 vezes 4 dá 0. 0 vezes 3 vezes 2 dá 0. As secundárias agora. 0 vezes 5 vezes 4 dá 0. 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. E 0 vezes 3 vezes 2 também dá 0. Então, veja aqui. A única que funcionou aqui para um número diferente do 0 foi justamente essa parte aqui, ó, que corresponde à diagonal principal. Logo, deu 10, né? O que seria a mesma coisa se a gente usasse a propriedade. 1 vezes 5 vezes 2, 10. Ok, então não perca tempo quando a matriz for triangular. Basta você só multiplicar os elementos da diagonal principal, certo? Então tá aí. Essas são as 8 propriedades de determinantes que são importantíssimas
estudar, relembrar, porque a partir de agora, em alguns problemas, elas vão ser bem úteis, né? Elas vão adiantar para a gente alguns cálculos, certo? Elas vão resumir bastante cálculo para a gente. Então, é isso. E a todos que estão assistindo essa aula, bons estudos, né? E pratiquem. Até uma próxima aula, certinho? Até mais.